Olá, colegas do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Meu nome é Isadora Vieira Machado, sou professora do Departamento de Direito Público da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, e trabalho com a Lei Maria da Penha. Sou atualmente coordenadora do projeto de extensão no MAP, aqui na UEM, o Núcleo Maria da Penha, que presta atendimentos, orientações e encaminhamentos, tanto no campo do direito quanto na área psicossocial, para mulheres em condição de vulnerabilidade econômica que tenham sofrido violência doméstica e familiar. Então, tenho conhecimento na área e tenho atuação prática. A Lei Maria da Penha é o meu horizonte de trabalho aqui na UEM. Por isso, vou falar para vocês hoje sobre alguns aspectos dessa legislação, que se tornou tão conhecida no imaginário social do brasileiro e da brasileira e que neste ano completou 15 anos de vigência. Será que há algo que possa ainda ser dito sobre a Lei Maria da Penha? Eu creio que seja muito importante conhecê-la a fundo, porque ela é uma das legislações mais presentes, claro, no imaginário das pessoas, mas se a gente for fazer uma investigação mais detida, nós nos daremos conta de que pouco sabemos sobre a incidência e o campo de atuação desta lei em especial. E neste contexto de pandemia, o que nós temos visto é um aumento absurdo dos registros de violência doméstica e familiar. Torna-se, então, cada vez mais importante saber mais sobre a Lei Maria da Penha. Eu separei alguns aspectos informativos e espero que consiga instruir vocês sobre perspectivas de encaminhamento, definição da violência doméstica, histórico de aprovação da lei, e ficarei em seguida à disposição para que possam eventualmente me contactar pelos canais de acesso do NUMAP. Nós temos um blog, numapuen@wordpress.com. Nós temos também um contato por Instagram, nosso perfil é o numap.uen, e temos uma página no Facebook, numap.uen. Convido vocês a acessar estes mecanismos para trocar comigo eventuais dúvidas que fiquem a partir da minha exposição. Então vamos lá. O que fez com que essa lei se tornasse tão conhecida e tão importante no cenário brasileiro? A Lei Maria da Penha recebe esse nome em homenagem a uma mulher que ainda vive e luta muito contra as situações de violência doméstica e familiar no Brasil, que é Maria da Penha Maia Fernandes. Esta biofarmacêutica cearense, na década de 1980, sofreu 2 tentativas naquele período de homicídio por parte de seu ex-marido. Com ele, ela tinha 2 filhas, 3 filhas, melhor dizendo, e nem isso, obstaculizou a prática da violência. Essas 2 tentativas, elas foram levadas a conhecimento público, foram judicializadas, mas depois de um percurso de longos anos, a Maria da Penha não obteve respostas efetivas para o seu caso. É importante dizer que na condição de mulher branca, de classe média e com alto recurso de escolarização, a Maria da Penha teve também acesso a boas e bons advogados e condições de constituir profissionais particulares que atuassem em sua defesa. Naquela época, eram poucos os serviços públicos, de atendimento, e a estrutura, embora existisse parcamente, ela não era tão bem consolidada como aconteceu depois da Lei Maria da Penha. Então, diante dessa situação, ela foi atendida também por 2 organismos que militavam em favor dos direitos humanos e dos direitos humanos das mulheres. Estas organizações viram, no caso dela, uma possibilidade de acessar as cortes internacionais para questionar a ineficácia do Estado brasileiro e a inexistência de uma legislação mais contundente para proteger as mulheres em situação de violência doméstica no Brasil. Este caso chegou, então, à Organização dos Estados Americanos e a OEA encaminhou pedidos de recomendação ao Estado brasileiro por mais de uma ocasião, tendo sido finalmente atendida depois de anos a fio, com a adoção dessa chamada Lei Maria da Penha. Advém, portanto, do caso específico da Maria da Penha, e poucas pessoas sabem, foi resultante de praticamente um litígio internacional mesmo, relativo ao caso de violência doméstica da Penha. Este litígio, ele também representou para o Estado brasileiro ameaças de intervenções, e de restrições no plano político-econômico. Então, a lei ela não foi acatada de forma tranquila
ou como uma disposição, uma prerrogativa e uma iniciativa do Estado brasileiro. Então, poucas pessoas sabem, mas na realidade a Lei Maria da Penha, ela resulta de uma pressão internacional mesmo, atendida finalmente no ano de 2006. Outro aspecto histórico muito importante nas origens desta lei é que ela foi elaborada por um consórcio de 15 ONGs, a maioria delas feministas ou compostas por grupos de mulheres. Então, é a única lei no Brasil que foi construída, pensada, elaborada por mulheres, por um grupo amplo e extenso de mulheres, que levam essa lei depois ao Congresso Nacional para que o Congresso pudesse fazer com que ela tramitasse e fosse realmente sancionada na data de 6 de agosto de 2006. Diante dessa história tão importante, também fica o registro de que a Lei Maria da Penha promoveu uma verdadeira revolução no campo de atuação da violência doméstica no Brasil. Isto porque ela se apresenta como um verdadeiro estatuto de proteção das mulheres brasileiras. Independentemente de origem nacional, faixa etária, classe, raça, etnia, orientação sexual, a lei se propõe a mais abrangente possível e ela cria mecanismos não só na esfera da punição para a violência doméstica, como ela se estrutura também no eixo da prevenção e da educação da população brasileira. Do ponto de vista da prevenção, a Lei Maria da Penha inova com um instrumento dos mais importantes no contexto dela, que são as chamadas medidas protetivas de urgência. Estas medidas são ordens judiciais que desembocam em mecanismos pontuais de proteção para uma mulher que esteja sofrendo, por exemplo, ameaças, xingamentos, agressões, com a iniciativa de que, com a intenção, de que esta iniciativa possa salvaguardar a mulher de um episódio de violência mais grave. Por exemplo, se a mulher sofre uma ameaça, ela consegue medida protetiva que determina o afastamento do agressor das imediações onde ela frequenta para evitar que ela sofra uma lesão. Se ela sofre uma lesão, ela consegue uma medida protetiva para evitar, por exemplo, que ele se comunique com ela, para suspender as visitas aos filhos, se o casal eventualmente tiver filhos, para com isso evitar que essa violência culmine com um feminicídio. Então, as medidas protetivas, elas são ordens judiciais que servem exclusivamente para resguardar os direitos das mulheres. E elas podem ser das mais diversas modalidades. As principais, no atual contexto brasileiro, são o afastamento do agressor ou da agressora do lar conjugal, dos locais que a mulher frequenta, o impedimento de que ele se aproxime dela num raio de alguns metros, de que se comunique, seja por WhatsApp, telefonema, e-mail ou qualquer mecanismo de comunicação, a suspensão do porte de armas, do direito de visita aos filhos, o pagamento obrigatório de pensão alimentícia provisória, dentre outras medidas que a lei também elenca. Então, na esfera preventiva, essa grande inovação, ela serve como uma medida de garantia de direitos muito importante. Mas também no âmbito da educação, a lei inova ao dizer que o compromisso para lutar e enfrentar a violência doméstica no Brasil não é só do sistema de justiça ou do sistema de segurança, é da sociedade como um todo. Nós devemos nos educar em prol da igualdade entre homens e mulheres, tanto dentro dos mecanismos de educação formal, quanto dentro dos mecanismos de educação informal, tais quais a mídia, o mercado de trabalho e as próprias entidades de classe, como o Conselho Regional bem faz, ao disseminar conhecimentos a respeito da Lei Maria da Penha. Do ponto de vista educativo, a lei também revoluciona o conceito de violência doméstica e familiar, porque propõe que esse entendimento vá para além da violência física. Então, um dos aspectos mais importantes na esfera educativa da lei é o próprio conceito de violência doméstica e familiar que ela apresenta. Antes de 2006, uma violência ela era identificada automaticamente se ela fosse física, e assim deixasse registro sobre o corpo. Hematomas, cortes, concussões, ossos quebrados, eventualmente algum prejuízo a alguma funcionalidade do corpo, como sistema digestivo, sistema respiratório, problemas anatômicos. Mas e as outras formas de violência? Elas eram muito
raramente reconhecidas no contexto doméstico e conjugal. Então, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º e no artigo 7º, ela cria uma combinação de fatores para que nós possamos identificar as situações em que ela se aplica, muito para além dessas eventualidades de violência física. A lei propõe que nós compreendamos a violência com o primeiro parâmetro de definição, que é: ela vai se aplicar quando a vítima ou a pessoa que sofreu a violência for mulher, independentemente de quem atua como a pessoa violadora. Então, posso aplicar a Lei Maria da Penha quando um homem sofre violência doméstica? Não. Não posso aplicá-la nem sequer no âmbito de relacionamentos homoafetivos? Quando dois homens estão, por exemplo, em relacionamento e um agride o outro? Não. Porque o requisito básico para a Lei Maria da Penha ser aplicada é que a pessoa que sofre a situação de violência seja mulher. Isso se dá em virtude dos altos índices de violência contra mulheres no Brasil. Em 2001, nós tivemos a primeira estatística sobre estes dados no Brasil e apurou-se que a cada 15 segundos uma mulher sofria violência, no âmbito doméstico e familiar. Isso não quer dizer que os homens não sofram violência doméstica, e nem que estão desassistidos. Para os homens, continuam existindo outros mecanismos de proteção legal, como, por exemplo, o Código Penal brasileiro. Entretanto, para as mulheres, foi necessário investir numa produção normativa mais intensiva e mais totalizante, que foi justamente a Lei Maria da Penha. E quem pode praticar essas violências? Apenas os homens com quem essas mulheres se relacionam? Não. A lei diz também que ela deve ser aplicada independentemente da orientação sexual das mulheres. Portanto, mulheres agredindo mulheres são situações enquadráveis na perspectiva da Lei Maria da Penha. Genitores agredindo eventualmente as filhas, cunhados agredindo cunhadas. Os contextos de incidência da lei são os mais complexos possíveis, desde que a vítima seja mulher, independentemente de o agressor ser outro homem, ser um homem ou outra mulher. E a violência precisa acontecer no âmbito doméstico, familiar ou de afeto. Então, brigas entre vizinhos ou vizinhas, situações que aconteçam no espaço público de forma aleatória, um desconhecido batendo numa desconhecida na rua, essas situações não estão no escopo de proteção da Lei Maria da Penha. Para além disso, como eu dizia a vocês, as situações de violência previstas pela lei vão além da perspectiva física. A lei elenca também a possibilidade de identificar a violência contra mulheres quando ela se dá no plano psicológico, moral, sexual ou patrimonial. Com tudo isso, a Lei Maria da Penha nos dá parâmetros interpretativos do que venha a ser violência doméstica e familiar contra mulheres. Isso não quer dizer que ela preveja crimes de violência, e aí a gente parte para uma questão mais técnica, do âmbito do direito penal. Os crimes estão todos previstos na legislação penal. Então, uma modalidade de violência, como, por exemplo, a violência patrimonial, ela não pode ser automaticamente criminalizada, só por estar prevista na Lei Maria da Penha. O que vai ser criminalizado é o crime de dano, que está no Código Penal. Para que serviria o conceito da Lei Maria da Penha? É porque a lei não é uma lei de cunho exclusivamente penal. Quando você reconhece uma violência patrimonial, você abre caminhos para outras alternativas para essa mulher, que não apenas a criminalização do caso de violência. Ela pode ter direito, enquanto servidora pública, à remoção prioritária, ela pode ter direito à intervenção psicossocial pela rede de atendimentos, ela pode precisar de algum benefício do INSS. Então, no campo penal, a gente encontra a definição das violências do Código Penal. Mas na Lei Maria da Penha, esse parâmetro de definição, ele é mais amplo e é muito importante porque ele oportuniza o atendimento em várias esferas de proteção, dentro daquilo que a gente chama de rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E aí vem o último aspecto da minha fala, breve, porém, bem pontual para que vocês compreendam quais são as possibilidades, se eu identificar um caso de violência doméstica e familiar, de encaminhamento para esse caso, especificamente no estado do Paraná,
e pensando aí no aparelhamento dos municípios de maior porte, como, por exemplo, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel, ou aqueles que contam com o que a gente chama de uma rede minimamente estruturada. Bem, se eu tomo ciência de um caso de violência doméstica e familiar, algumas questões precisam ser postas na mesa antes desse encaminhamento efetivo acontecer. Primeiro, essa mulher, ela se percebe em situação de violência doméstica e familiar? Se ela não tem uma percepção sobre isso, se ela acredita, por exemplo, que ela tenha débitos conjugais no seu relacionamento e que ela não pode sair desse relacionamento porque ela tem a dependência financeira do companheiro, porque ela não tem com quem deixar as suas crianças, então ela precisa de vagas em creche, porque ela precisa de um atendimento psicológico e eventualmente não tem condições de custeá-lo. Uma forma importante de encaminhar estes casos é descobrir se na sua municipalidade existe uma secretaria de assistência social ou até uma secretaria da mulher, às quais geralmente estão vinculados serviços muito importantes para o atendimento preliminar dessa mulher. Aqui em Maringá, de onde eu falo, nós contamos com um centro de referência especializado. Este é um equipamento da rede pública que fornece todo tipo de atendimento psicossocial para essa mulher que tem essas urgências específicas antes de se reconhecer como uma pessoa em situação de violência. Então, a recomendação, à primeira vista, se for um caso que não exige uma intervenção urgente e imediata, é para que vocês identifiquem a existência de equipamentos dentro dessa rede psicossocial. Qual é o centro de referência da sua cidade que fornece esse atendimento, né? Qual é a possibilidade de que essa mulher receba um atendimento psicológico ou orientações no campo social específicas para empoderá-la para enfrentar esse caso de violência doméstica e familiar. Feito isso, quando a situação é um pouco mais urgente e requer uma intervenção imediata para uma violência física mais grave, ou uma tentativa de feminicídio, ou uma ameaça que seja extremamente grave, é possível acionar os mecanismos do sistema de segurança e justiça. Tanto as delegacias especializadas, quando elas existirem, quanto as viaturas de ronda a partir do Disque 190, que é o número da Polícia Militar que faz os atendimentos de prontidão. Há também, em alguns municípios maringaenses, a chamada Patrulha Maria da Penha. O número é o 153. A Patrulha Maria da Penha pode também atender a situações de flagrante ou pode, como acontece aqui em Maringá, acompanhar o cumprimento daquelas ordens judiciais consistentes nas medidas protetivas de urgência. Quando a situação é mais grave, os centros de referência dos municípios também podem oferecer vagas nas casas-abrigo, locais onde as mulheres ficam em caráter sigiloso para que possam estar resguardadas ali na sua integridade física e na sua vida por um período de tempo determinado. Se isso tudo não for suficiente, ainda é possível acionar um número oficial que é o Disque 180. O Disque 180 é uma plataforma informativa nacional que consegue identificar, a partir dos municípios de onde vocês ligarem, quais são os serviços disponíveis para atender essa mulher em situação de violência. E eu gostaria de finalizar dizendo que não é porque uma mulher insiste no relacionamento violento que ela gosta de sofrer a violência. As experiências de vida de cada uma de nós são atravessadas por condições muito particulares, muitas vezes de raça, de classe, de geração, de religião, de valores morais e de questões que pautam essa permanência no relacionamento sem que a mulher veja muitas escolhas para se desvincular deles. Medo, dependência financeira, os filhos, incapacidade de se imaginar fora de um contexto de um relacionamento afetivo, porque a família também teve episódios de violência, as mães, as avós, e continuaram nesses relacionamentos. E o que nós precisamos fazer pelas mulheres que sofrem violências é construir escolhas viáveis, para que essas mulheres possam compreender que o enfrentamento à violência doméstica e familiar é um compromisso da sociedade brasileira e que, como tal, elas estarão devidamente amparadas para tomarem as decisões que melhor sirvam para suas vidas. Nem sempre a mulher se percebe na situação de violência.
sobretudo agora que a violência é reconhecida para além do plano físico. Relacionamentos abusivos podem perdurar por anos, sem que sejam identificados pelas próprias mulheres. Então, o papel que nós temos enquanto sociedade é de construir mecanismos de enfrentamento que sirvam como escolhas para essas mulheres se empoderar e poder construir alternativas para uma vida sem violência. Então, guardem esses canais de comunicação oficiais que são os mais importantes caso identifiquem uma situação de violência imediata. O 153, que é a Patrulha Maria da Penha, o 180, que é o Disque Denúncia Geral para os casos de violência doméstica e que atende vocês informando quais serviços existem em cada municipalidade paranaense. E o 190, que é o número geral das viaturas de ronda que podem fazer os atendimentos emergenciais. E depois que um processo judicial é iniciado ou que esse atendimento para as mulheres é feito, né, é muito importante que elas também estejam instruídas e capacitadas para continuar sendo atendidas e amparadas. Então, os centros de referência, eles também atendem essas situações e, acima de tudo, as universidades paranaenses hoje também contam, em alguns setores do Paraná, com esse mesmo núcleo de apoio que é o NUMAP, o projeto, né, ao qual eu estou vinculada. Então, se for do interesse de vocês também, vale a pena averiguar se na cidade de vocês existe um NUMAP para colaborar e cooperar com o atendimento dessa mulher depois da judicialização do caso. Esse percurso todo é muito importante, mas também é importante que a gente se comprometa e se envolva com a disseminação dessas informações para instrumentalizar mais mulheres paranaenses a viver uma vida sem violência. Muito obrigada e contem comigo para o que for necessário.